eu lhes convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Nós vamos orar, estejam em concordância comigo, para que Deus possa me usar, para lhe abençoar, mas muito, hoje, por meio dessa palavra. Meu Pai Celeste, Tu és o Todo-Poderoso e o Senhor nos deixou o Verbo. O Senhor nos deixou Sua Palavra. O Senhor nos deixou Jesus Cristo presente. Cada vez que nós ouvimos Sua Palavra, cada vez que nós desejamos Sua Palavra, também desejamos Jesus Cristo. Por isso que nós pedimos orientação do Seu Espírito Santo para que Ele venha trazer luz para meu espírito, a fim de orientar todos aqueles que querem se assentar nessa mesa. E eu lhe agradeço, meu Deus, por aquilo que nós iremos receber hoje aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Gente, Gênesis 37, versículo 5. Antes de falar sobre esse versículo que nós vamos estudar, eu gostaria de dar uma pequena retrospectiva daqueles que não ouviram a palavra da semana passada, para você entender, claro, o contexto do que nós estamos estudando hoje. Na semana passada, nós introduzimos o ilustre personagem de José. José, filho de Jacó. José, filho de Jacó. José, o filho da velhice de Jacó, o filho, inclusive, preferido de Jacó, de todos os outros filhos, a Bíblia fala e enfatiza. Mas José, a Bíblia diz que ele não se misturava com seus irmãos e exercia uma função de pastor. Um José que era um pastor de ovelha e que a Bíblia introduz José aos 16 anos de idade, ou seja, muito, muito novo. O mais novo de todos os seus irmãos, mas também introduz os irmãos de José, que inclui Rubem, Neftali, Judá e outros irmãos de José como pessoas realmente má. Pessoas avarentas, pessoas impuras, pessoas que estavam dando um mau testemunho, não apenas para a casa de Jacó, mas para os outros povos, pelas atitudes erradas que eles estavam cometendo. Então, o péssimo testemunho dos irmãos de José fez com que o jovem José reportasse tudo para o pai, tudo para a sua autoridade espiritual. Mas um dia, quando José recebeu a túnica que seu pai Jacó preparou, a Bíblia diz que o ódio entrou no coração dos seus irmãos. De fato, José se tornou a maior ameaça para a conquista da primogenitura. José se tornou a maior ameaça para a conquista da primogenitura. E agora nós vamos entrar no versículo 5 do capítulo 37. Diz assim: certa vez, José teve um sonho e quando o contou para seus irmãos,
eles passaram a odiá-lo ainda mais. Bom, vamos lá. José teve um sonho. Teve um sonho. Quando a Bíblia fala que José teve um sonho, e principalmente um homem escolhido por Deus, é claro que não foi um sonho carnal. Se trata de um sonho profético. Quando nós falamos de um sonho profético, isso retrata o fato de que esse sonho é um sonho não devido a sentimentos. Nós podemos, o homem, muitas pessoas sonham, mas na maioria dos casos são sonhos devido a situações de sentimentos não supridos ou traumas, coisas, fotografias absorvidas no dia a dia, no seu subconsciente, e assim reteve. Quando essa pessoa descansa, de repente a mente continua trabalhando e ali essa pessoa sonha. Ou também Satanás pode usar certas situações para inclusive se manifestar e trazer o que nós chamamos de pesadelo, que são semente e introdução de Satanás, dos seus demônios, para perturbar e fazer com que muitas pessoas não tenham o sonho do justo, mas sim, até no suposto descanso de uma pessoa que não obedece a Deus, essa pessoa é perturbada por pesadelos. Mas o Senhor fala com seus justos. O Senhor fala e se revela em sonho, de maneira profética. Porque quando Deus dá um sonho para um justo, não somente ele recebe descanso, mas o justo, ele recebe uma direção. Uma direção e diretivas tanto presente como também futuras. Que coisa linda! E José recebeu um sonho profético. Então vamos começar esse estudo em refletir sobre esse sonho profético que Deus deu a José. A primeira pergunta que eu me fiz nesse estudo que eu quero apresentar para você, e eu gostaria de lhe fazer também essa pergunta é: quando e em que momento uma pessoa começa a entrar na dimensão do sobrenatural? Eu acredito que todos vocês estão aqui sentados, outros deitados, ouvindo essa palavra, mas o propósito de vocês não é apenas ouvir a palavra do Senhor, não é apenas eu contar as minhas experiências acerca de Deus, mas que vocês desenvolvem uma experiência própria. Que vocês se tornem Josés, para que assim, através de uma intimidade com Deus, vocês podem desenvolver experiências com Deus. Assim como José teve experiências com sonhos proféticos. Vocês gostariam de terem sonhos proféticos? Me responde? Já me respondeu? Então, eu acredito que sim. Experiências tremendas com Deus. Dentro da OSCE, nós temos líderes que Deus usa muito na área da profecia, na área de sonhos proféticos. E coisa mais linda, pessoal. Porém, eu vou ensinar para você como ser uma pessoa que recebe as revelações. Como e de que forma José desenvolveu o sonho profético. Por que José recebeu o sonho profético? E por que Rubem não recebeu sonhos proféticos? Mesmo sendo irmão de José e mesmo sendo filho de Jacó.
porque um recebeu e porque o outro não recebeu. Vocês querem saber? Então eu vou lhe contar. Presta atenção. Primeiro, José, mesmo sozinho contra 11, ou seja, José, ele não se misturou, lembra disso? Com seus irmãos impuros, que se diziam ser filhos de Jacó, mas viviam em pecado. Viviam na sua vida oculta em pecado. Um desejava a mulher dos outros, outro era enganador, o outro fazia aquilo que era errado. Ou seja, os irmãos de José eram pessoas muito ruins. É incrível, né, gente? Mas isso era a verdade. Assim a Bíblia apresenta os irmãos de José. Mas José era um pastor certamente solitário, porque todos os irmãos dele, ou seja, a maioria, a grande maioria, estava contra ele. E ele era um contra todos. E nós vamos entender por que Deus decidiu se revelar a esse. Por quê? José, mesmo sozinho contra 11, ele lutou para manter limpo a sua função de pastor e a sua imagem de filho de Jacó. Ok? Em outras palavras, José perseverou no bom testemunho, em honrar sua autoridade paterna, mas também o Deus dos seus ancestrais. Por isso que Deus decidiu se revelar a José. Vamos ver outro ponto importante. Por que Deus escolheria José para revelar sua intimidade? Segundo, José, ele não tolerou o pecado dos seus irmãos. José não tolerou o pecado dos seus irmãos. E por não tolerar o pecado dos seus irmãos, ele despertou ódio dos seus irmãos porque se colocou a defender a sua casa de tudo o que poderia manchá-la. Ou seja, José procurou santidade. Vocês querem ter revelações e sonhos proféticos e ter a graça de receber, a conhecer a intimidade de Deus sem santidade? Nunca. Nunca e nunca. Em terceiro lugar, José recebeu a túnica. José recebeu a túnica do seu líder, do seu pai espiritual, da sua autoridade espiritual, do seu cabeça. Isso significa o quê? Isso significa que José recebeu o aval por parte do cabeça, que é Jacó, para receber a unção, para receber o legado espiritual do cabeça. A túnica representa quando Jacó, foi Jacó que fez a túnica para seu filho. Isso significa que Jacó, ele vestiu seu filho com vestimentas sacerdotais. Isso significa que Jacó diz, bom, meu filho José, em ti eu confio, e em ti será a primogenitura. Por causa do seu bom testemunho, por causa da sua santidade, por causa da intimidade que você está tendo entre mim e você,
Eu estou dando autoridade sobre sua vida para receber o meu legado. Qual é o maior legado? Não é apenas os bens materiais. A túnica é a unção que estava sobre seu pai, sobre sua autoridade espiritual. Então, o que isso significa, meus amados? Isso significa que quando você honra seu Jacó, você tem um Jacó em cima de você, que você presta conta dos seus pecados, ou até mesmo da situação que está acontecendo dentro da casa de Jacó? Ou você é um Rúben? Ou você é um Neftali? Ou você é um Judá? Quando você honra seu Jacó, mantendo bom testemunho e reportando para ele a verdade, como José fez, porque você tem interesse de ver sua igreja limpa, você tem interesse de ver sua igreja santa, de ver sua igreja saudável e próspera, então você recebe o galardão do profeta. Porque quando você honra o seu Jacó, você recebe a túnica. E muitos querem a túnica e, inclusive, se colocam no direito de sentir ciúme daquilo que recebeu, quando, na verdade, esses Rubens, esses irmãos de José, não dão bom testemunho e se sentem no direito de, inclusive, sentir ciúme daqueles que recebem a túnica, sendo que esses não entenderam que para receber túnica tem que honrar Jacó. Tem que honrar Jacó. Quer ver? Veja o que fala em Mateus capítulo 10, versículo 41, diz assim. Jesus diz, tá? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Para primeiramente experimentar a veracidade desse verso bíblico que eu acabo de ler para você, pois é necessário. Vocês querem receber o galardão do profeta? Vocês querem receber, vocês que estão na OSE, vocês querem receber o meu galardão? Gente, Deus derramou sobre a minha vida, não é para me enaltecer, né, gente? Pelo amor de Deus. Deus derramou sobre a minha vida muitos dons maravilhosos. E como gostaria de compartilhar para você. Como gostaria que vocês tenham experiências como eu tenho experiência. Unção como eu tenho recebido e como continuo sempre recebendo por parte de Deus. Vocês querem? Sim? Então, para primeiramente experimentar a veracidade desse versículo bíblico, é necessário saber honrar os verdadeiros profetas e não os adivinos e charlatães dessa era moderna. Eu confesso para todos vocês que em tempos passados, quando não tinha bagagem espiritual, eu cheguei muitas vezes a honrar quem não deveria ter honrado. Homens carismáticos que manipulavam as escrituras, mas não passava de homens que com o tempo revelaram quem eram verdadeiramente. O que significa receber um profeta na qualidade de profeta?
O que significa isso? Receber um profeta é quando você primeiro o identifica. Anota aí. Receber um profeta, primeiro você precisa identificá-lo. Identificá-lo. E depois você precisa honrá-lo. Só que muitos assimilam honra com dinheiro. Principalmente os charlatões, né? Tem que honrar, é tudo dinheiro. Tem que honrar o profeta, tudo dinheiro. O dinheiro, os bens, uma ovelha no passado, um boi, sim, é parte, sim, de honrar. Isso eu não posso tirar. Mas o foco da honra não é só dinheiro. Entendeu? Não é só ofertas. Porque não é na verdade, essa teologia centralizada em dinheiro, a teologia da prosperidade, é longe de ser o centro da questão. Receber um profeta, o que é? É honrar suas palavras. É crer naquilo que um profeta diz, colocando em prática aquilo. Certamente, José sabia receber um profeta. Por isso que recebeu a túnica. Por que José sabia receber um profeta? Porque primeiro reconhecia seu pai como profeta e herdeiro da promessa. José identificou o profeta. Meu pai é sim o herdeiro daquilo que foi transferido de Abraão, Isaac e Jacó. É profeta. E como ele é profeta, então eu vou honrar meu pai. Mesmo se eu tenho que fazer com que meus irmãos de sangue se levantem contra mim, mesmo se eu tenho que provocar uma divisão, problemas, e não me omitir em permitir que as pessoas atuem mal, agem erradamente e tenham um péssimo testemunho. Não tem problema, porque por amor a minha autoridade ao profeta que eu vejo como profeta, então eu vou honrá-lo. Consequentemente, José recebeu aquilo que estava de unção sobre seu pai. Que coisa linda! Que coisa linda! Então, José sabia receber um profeta. José soube receber e entender quem era seu pai. Porque primeiro reconheceu seu pai como profeta e herdeiro da promessa. José identificou o profeta e logo andou em intimidade com o profeta. José tinha intimidade com seu pai, porque ele reportava tudo aquilo que ele via de errado. Isso se chama intimidade. Pai, eu não quero que você seja enganado. Pai, você não merece ser enganado e que você, dando bom testemunho, os seus filhos realmente estão manchando nossa casa. Eu não quero, pai. Como eu lhe amo suficientemente, então eu não quero que meu pai seja desonrado. Antes, eu lhe aviso, meu pai. Isso é honrar um profeta. Isso é honrar. Então, consequentemente, o que aconteceu com José? José, ele recebeu aquilo que estava sobre o profeta, ou seja, o dom de sonhos proféticos e o dom de interpretação dos sonhos. Uau! Uau! Ao contrário dos seus irmãos, porque mesmo que os seus irmãos que desonravam o pai, desonravam o profeta por não obedecer aquilo que foram instruídos,
pelo próprio pai, que esse dava um bom testemunho, ou cabeça, ao contrário dos seus irmãos, porque mesmo que esses irmãos, os irmãos de José falassem, meu pai é um profeta, eles sabiam que era um profeta. Mesmo que eles diziam, Jacó, meu pai, é um homem de Deus. Eles sabiam que era um homem de Deus. Eles sabiam que era um profeta. Mas, será que eles honravam Jacó apenas porque faziam parte do ministério de Jacó? Eu vou repetir. Será que eles honravam Jacó apenas porque faziam parte do ministério de Jacó? Não. Não. Eles não recebiam, os irmãos de José não receberam do seu pai nada como profeta. Mesmo crendo que era profeta. Por quê? Porque quando se recebe um profeta, ao identificá-lo, se deve honrar os princípios, se deve honrar os conselhos e as palavras que o profeta diz, que a autoridade espiritual usada por Deus profere. Então, os salários desses filhos da desobediência é nada. Nada. Mesmo estando debaixo da tenda de Jacó, nada. Nenhum sono profético. Vocês querem ser um desses? Não? Então, aprende de José. Não é porque você está debaixo da tenda da OC, da Online World Church, tal como os irmãos de José estavam debaixo da tenda de Jacó, que Jacó está lhe preparando uma túnica. Vocês conseguem entender isso? Porque um homem de Deus, ele é orientado por Deus em fazer a túnica para quem essa pessoa é direcionada a fazê-lo. Jacó foi direcionado em fazer a túnica, não para qualquer, mas para uma pessoa, para um filho que guardava seus princípios. No meu ministério da OC, que pertence ao Senhor, eu tenho muita lã, há muita lã. Eu estou dizendo, eu tenho muita lã para costurar muitas túnicas. Mas só darei túnicas para quem não apenas participa, mas para quem entender acerca da submissão e princípio da honra. Pois não é porque você recebe as palavras abençoadas e estão sendo cobertos nesse teto ministerial que eu vou costurar uma túnica para vocês, meus queridos. Mesmo que ele aprecie muito. E assim também Jacó aprecia muitos os seus filhos. Mesmo Rubem, que o enganou e que deitou com sua própria concubina. Com a concubina de Jacó. Jacó não abandonou Rubem, continua amando-o. Mas a túnica, já é outro assunto. Um Jacó, um líder, ele prepara e costura uma túnica para um discípulo quando ele manifestou honra para seu líder. E José honrou seu líder. Por isso que recebeu sua túnica, meus queridos. Ou seja, José foi autorizado a receber unção sobrenatural do céu que o Senhor tinha liberado desde Abraão e Isaac e Jacó. Agora Jacó. Agora, nota uma coisa importante, que quando Jacó tomou sua primogenitura, você lembra isso?
Antes desse acontecimento, quando Jacó, no passado, tomou sua primogenitura e fugiu do seu irmão Esaú, o que aconteceu? Pois na cidade de Betel, quando Jacó achou uma rocha para descansar, ele sonhou um sonho profético, justo depois de tomar posse da sua primogenitura, justo depois de, simbolicamente, vestir a sua túnica. Sonho profético. Que coisa tremenda! Ou seja, Jacó, ele entrou no profético, no sobrenatural, apenas quando foi confirmado por parte de Isaac, seu líder, a liberação das bênçãos de Deus. Então vocês precisam entender e aprender que tudo começa, se vocês querem entrar no sobrenatural, tudo começa pelo princípio da honra. Repete, por favor, isso. Tudo começa pelo princípio da honra. Honrar homens que o Senhor dos Exércitos levantou para a sua obra e que Deus colocou no seu caminho, não à toa e não aleatoriamente, com um propósito claro. Inclusive, é interessante notar que a característica de um profeta, ela começa a aparecer quando esse recebe sonhos que revelam o amanhã. É interessante isso, mas é verdade. Os irmãos de José queriam a túnica, queriam a capa. Sem honra? Não. Isso é antibíblico, meus queridos. Continuamos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Bom, ali aparece um ponto digno de reflexão que eu gostaria de falar para todos vocês. Nós podemos notar aqui que, por parte de José, houve um erro. Sim, ali houve um erro. Eu acredito que seria talvez devido à sua imaturidade. 16 anos, pessoal. 16 anos. O que foi o erro de José? Contar a seus irmãos o sonho que Deus lhe deu. Porque José, sabendo que ele era odiado dos seus irmãos, ele contou para irmãos que não queriam o bem dele. Por que fazer isso? Por que José daria pérolas aos porcos? Não é assim que Jesus vê as coisas? Porque o sonho profético é para quem valoriza as pérolas. E o que José foi fazendo? Dar e revelar pérolas, coisas preciosas, palavras proféticas, um sonho profético para porcos. Que são os porcos? Quem se dão o prazer de mergulhar na lama do pecado. Assim Deus os chama. Assim Deus os chama. Os porcos se sujam e têm prazer na sujeira. Se você dá algo de valor para um porco, meus queridos, ele vai pisotear a pérola. Sim. Se você corrige um porco, ele vai pisotear a revelação para a sua correção. Ele não vai querer. Porque um porco, que por exemplo pode ser manifestado o pecado pelo orgulho, pela dureza, quando recebe uma pérola, seja como se chama a revelação dessa pérola, que é uma direção por parte de Deus para tornar essa pessoa mais sábia, mais limpa, mais pura, um porco diz, não.
E um porco, que é porco, pode se ofender. Por quê? Porque não quer ser ovelha, não quer ser um José e não quer se submeter. Então, se você dá algo de valor para um porco, ele vai pisotear a pérola. O sonho de José foi um sonho que veio de Deus, meus queridos. Foi algo de muito valor. Foi algo que só os que valorizam o próprio Deus certamente não irão pisotear. Se você coloca um porco num palácio, olha isso, se você coloca um porco num palácio, ou seja, na casa de um rei, simbolicamente representando o reino de Deus, ele vai ter saudade da lama. E ele pode até fazer o possível para deitar em lençóis reais. Ele vai fazer um esforço. Ele vai se deitar lá. Mas a sua mente será alimentada pelo seu momento passado de porquice. Ele vai lembrar, ele vai ter saudade quando ele se colocava na lama e se sujava, mesmo estando em lençóis de linho reais. Qualquer caminhada que o dono, que o rei do palácio, permite que esse porco faça fora do palácio para testar o animal, na primeira, quando este avista outros porcos se banhando na lama, e quando esses porcos os chamas grunhindo, pois a força do encantamento é tão grande que o porco do palácio não hesita a voltar para seu vômito. Isso é fato. Então, eu espero que vocês que querem viver no palácio do Senhor, no reino de Deus, primeiro, para viver, você tem que deixar de ser porco. Porque mesmo ouvindo os assuntos e pérolas hoje à noite, que são assunto do rei, para vocês se cobriram com lençóis reais, você precisa mudar de identidade e se tornar ovelha. Mas vou continuar. Se você é ovelha, abre seus tesouros para ovelhas. José, abre seus tesouros para outros Josés, não para os irmãos que vão pisotear a revelação. Tem pessoas que não têm maturidade e falam a palavra no momento errado para que não vá valorizar. Você está perdendo o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Não abre seus tesouros para qualquer. Aprende a abrir sua intimidade com os que merecem descobri-la. Um José maduro procura estar sozinho com Jacó. Ele procura estar sozinho com Jacó para lhe contar as experiências com Deus, ou procura outros José. Mas, eu me atrevo a dizer, mas mesmo assim, tudo isso deveria se cumprir. Era necessário que até mesmo José suscitasse ódio dos seus irmãos para que se cumprisse aquilo que Deus decidiu acontecer na vida de Jacó, desse grande homem. Vocês precisam saber que há verdades extraordinárias que Caifás e todo o sinédrio deverão saber. E que provocarão muito ódio por parte deles. Mas mesmo que eles rasguem suas vestes, Deus permite que seja assim, para que esses sejam julgados com mais rigor no dia do juízo. A verdade,
há mistérios, há palavras, há revelações que Deus lhe deu para apenas você. E outras que são para você e para Jacó. E outras que podem ser faladas publicamente. Agora, o grande perigo para José, para um jovem José, ele pode passar e pode acontecer quando José se enaltece. Olha, Deus fala comigo. Olha, eu sou cara. Olha, cuidado por não se gabar de tantas revelações, José. Cuidado, porque quem tem uma tendência a se enaltecer pelas revelações e pelo conhecimento que recebe, agora eu sei, agora eu posso, ai, cuidado. Eu conheço um caso de um homem chamado Paulo de Tarso, que por tamanhas revelações que recebeu por parte de Deus, a Bíblia diz que Deus suscitou um espinho na carne, um mensageiro, um homem usado por Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que Paulo seja esmurrado, porque a tendência de Paulo era orgulho manifestado. Então, José, que bom que você seja José. Paulo, que bom que você tenha intimidade. Porém, cuidado, porque muitos começaram bem, mas porque se acharam cara por causa do conhecimento e por causa da posição que eles ocupam, muitos caíram tão rápido como também subiram. Cuidado, em nome de Jesus. Amém? Eu vou continuar. Olha só, versículos 6 e 7, que tremendo. Ouçam o sonho que tive. Vamos entender agora o sonho que José teve. Gente, que tremendo. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e por causa daquilo que tinha dito. Bom, vamos agora falar sobre o sonho. Tremendo. O que através desse sonho o Eterno estava dizendo para José? Interpretação agora. Vamos interpretar esse sonho. O trigo representa o quê? A prosperidade. Anota, trigo igual prosperidade. E a prosperidade divina, aqui que Deus relata, ela não apenas opera pelas finanças, mas ela abrange várias áreas. A prosperidade de feixes de trigo, que de uma parte, um feixe representa os irmãos de José e outro feixe representa o próprio José. E nesse sonho, os feixes de José se levantaram e assim os feixes dos irmãos de José se prostraram diante dos feixes de José. Ou seja, houve um reconhecimento de quê? De submissão e, inclusive, uma forma de adoração. Que tremendo! Ou seja, Deus, através desse sonho, ele confirmou o fato que José seria maior de todos os seus irmãos.
E seria usado por um propósito divino em abençoar os seus próprios irmãos. Tremendo. Além disso, meus queridos, Deus confirmou que mesmo os irmãos de José estiveram com ódio dele. Olha isso. Mesmo que os irmãos de José estiverem com ódio dele, eles terminariam prostrados e submissos a ele. Uau! Uau! Que tremendo, querido. Que Deus é esse, né, querido? Que vê todas as coisas antes das coisas acontecerem. Tudo aquilo que o Pai Celestial planejou aqui para José. Vocês estão prestando atenção? Tudo aquilo que o Pai Celestial planejou para José é a pura profecia. É a pura profecia daquilo que ele estava planejando realizar no seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Uau! José é a representação de Cristo. Isso não quer dizer que José é Cristo. Não, é um tipo de Cristo. É a representação de Cristo. Entendeu? Agora, quando Jesus recebeu sua túnica sacerdotal, o que aconteceu? Quando Jesus assumiu seu sacerdócio aos 30 anos, dizer, agora eu sou rabino. Agora é tempo de falar com os meus irmãos, com os filhos de Jacó. Quando Jesus, ao exercer seu sacerdócio como rabino, a Bíblia diz que ele foi odiado pelos filhos de Jacó. Ele foi odiado pelo povo judeu, que gritavam o quê? Crucificam-o! Crucificam! Nós queremos matá-lo! Lembra disso? Mas o que aconteceu? Mesmo que Jesus soube que eles o odiavam, porque a Bíblia diz que Jesus não os abandonou. Jesus não os abandonou e, inclusive, Jesus deu para seus irmãos judeus uma nova chance, outra oportunidade de se redimir. Ou seja, ali Jesus, a Bíblia diz que ele será usado para defender seu povo das garras do anticristo, e os filhos de Jacó o verão como rei dos reis. E os filhos de Jacó se prostrarão diante dele. Olha o sonho profético que Deus deu para Jacó, para José. Os que o odiavam se tornarão adoradores do Rei exaltado. Que coisa tremenda, meus queridos. Tal como José profetizou quando lhe foi revelado que seus irmãos se prostrarão diante dele, assim também foi profetizado por Isaías. Por Isaías, no capítulo 45, versículo 23, que diz que diante de mim se dobrará todo joelho se dobrará diante do Senhor. Por mim jurará toda língua, diz o Senhor. Agora eu quero terminar com isso. O lindo da história é que um dos feixes, né, se fala em português, um dos feixes de trigo representa José. E o outro feixe de trigo representa os irmãos de José, maldoso, impuros, duros. As 12 tribos de Israel. Isso significa o quê?
Pois isso significa que, mesmo eles tendo sido mal e ruim, consentindo em crucificar José, pois Deus os transformará e não serão joio no futuro, mas sim serão trigo. Não serão joio, mas serão trigo, porque no sonho de José, Deus viu as tribos como feixe de trigo e não joio. Gente, é fantástico isso. Por isso que você deve amar Israel. Por isso que você deve amar os judeus em Jerusalém. Por isso que você deve amar os feixes das 12 tribos de Israel. E não vê-lo como joio, porque quando você vai para Israel e você vê esses homens de barbas compridas, vestidos de preto, com chapéu preto, que não se mistura com ninguém e que reza no Muro das Lamentações, muitas pessoas o julgam e dizem, que pessoas mais estranhas. Agora, conseguirias tu ver esse povo, filhos de Jacó, irmãos de José, como feixo de trigo, prostrado diante daquele que crucificaram? Pois um dia esses se prostrarão diante de Jesus, do José que haveria de vir, quando o Senhor voltará em Jerusalém como Senhor dos exércitos e Rei dos reis. Vocês conseguem ver esses homens? Esse povo como Deus o vê? Hoje eu consigo. Eu consigo porque Deus o vê como feixe de trigo. Assim como Deus viu José. Pela revelação, você passará a honrar Israel, amar Israel, amar seus muros e amar os judeus. Entenderam? Vamos orar, meus queridos. Fecha seus olhos. Meu Pai, quantas revelações o Senhor tem falado para conosco. Quantos conteúdos o Senhor tem ministrado para nossas vidas. Mas eu quero primeiramente falar com os José, que querem ser José, mas ainda são irmãos de José. E ainda querem se sentir no direito de sentir ciúme daqueles que são agraciados, em receber privilégios e experiências que essas pessoas não têm e por causa disso julgam seu irmão na carne, porque esses Rubem não entendem o sobrenatural. Então julga pelo sentimento, então julga pela carne. E erram e estabelecem sobre elas ou sobre eles o julgamento por parte de Deus. Eu oro para que os irmãos de José se tornem trigo, se tornam feixe de trigo. E para os José que estão me vendo, Senhor,
que esses crescem com sabedoria por parte de Deus, segundo os ensinos que tu tens dado nessa noite a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém.